Será que é possível mudar de vida? E se é possível, como fazer isso? Recentemente eu vi um vídeo lá no Instagram em que ele dizia o seguinte: eu não preciso de terapia, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso de um emprego que me pague 20 mil reais por mês, eu preciso de uma casa, um carro, mas que ele não precisava de terapia. E a justificativa dele é que terapia só serve para se contentar, para lidar melhor e aceitar a vida que tem e que odeia. E eu nem julgo esse pensamento, essa crença que, na verdade, esse vídeo tinha muito humor, mas no fim, o que ele estava trazendo era baseado talvez em uma experiência que ele já teve em psicoterapia, mas nos comentários desse vídeo, muitas pessoas concordando e falando, realmente, psicoterapia só serve para que a gente aceite e se contente com a vida que a gente tem, para que a gente amenize, como se fosse amenizar sintomas mesmo. E por muito tempo a psicologia se ocupou disso, de amenizar sintomas, de olhar para o sintoma, para lidar somente com o sintoma. Mas hoje não é mais assim. A psicologia positiva, por exemplo, que eu me dedico a estudar e que inclusive foi o meu TCC foi sobre psicologia positiva e felicidade, ela vem para se dedicar ao estudo do que torna a vida das pessoas melhor. Como que elas podem florescer na vida, realmente construir uma vida melhor. A TCC, um outro exemplo, que é a terapia cognitivo-comportamental, o papel dela é trazer as ferramentas para ajudar o paciente, o cliente, a mudar. Então, se o paciente chega com um questionamento, com uma dúvida ou com uma necessidade de mudança, o papel do terapeuta ou da terapeuta é oferecer ferramentas para essa mudança, os caminhos para essa mudança e, além disso, ensinar para que aquele paciente, aquele cliente tenha conhecimento suficiente para seguir sozinho depois, para que possa se tornar o seu próprio terapeuta. Assistindo esse vídeo, num primeiro momento eu julguei ele. Depois, pensando melhor, muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo. De uma maneira inconsciente, a gente passa a acreditar que são as coisas que vão tornar a nossa vida melhor. Então, quando eu tiver um emprego que me pague 20 mil reais, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando na verdade a gente precisa começar a adotar novos comportamentos para gerar mudanças na nossa vida. Esperar que as coisas simplesmente sejam nos dadas num piscar de olhos é irreal. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Sobre como a gente pode sim gerar mudanças positivas na nossa vida, desde que a gente esteja disposto a isso. Porque em psicoterapia mesmo é muito comum que as pessoas busquem elas mesmas com a intenção, de uma maneira inconsciente, de aceitar a vida que tem. E aí, como elas fazem isso? Utilizam daquele espaço para desabafar. E não para colocar o foco na mudança, no que precisa de mudança. O que eu quero dizer aqui é que, sim, a psicoterapia pode te ajudar a gerar mudança, te oferecendo as ferramentas e as instruções que vão te ajudar a pensar melhor sobre a tua vida e sobre o que realmente precisa de mudança, a lidar melhor com os teus pensamentos, com as tuas emoções e a adotar novos comportamentos. Pode te ajudar nessa jornada. Não quer dizer que seja o único caminho. A psicoterapia não é o único caminho para a mudança. É um caminho onde tu vai ter instrumento, onde tu vai ter ferramenta, talvez, para lidar melhor e construir melhor essa mudança. A verdade é que a gente se apega demais ao que a gente já conhece. Mesmo que não seja tão confortável, a gente se apega ao que a gente já conhece. E existem muitas pessoas que se abraçam ao discurso de que, por exemplo, eu sou assim, vai ser sempre assim mesmo, não tem como mudar, ou eu não tenho como mudar. Mas o primeiro passo é a gente entender e aceitar que precisa de uma mudança. Existem coisas que a gente não vai conseguir alcançar se a gente não mudar o nosso comportamento. Feita essa compreensão e essa aceitação de que é preciso mudar, é importante que a gente tenha clareza, adquira essa consciência do motivo que vai nos fazer
mudar. Então, qual é a vida que eu quero ter? Qual é essa vida que eu quero construir? Pensando nessa vida, quais são os comportamentos que eu tenho tido hoje que não vão me levar a viver essa vida? E aqui eu tô falando de comportamentos mesmo. Por exemplo, a procrastinação. Mas não só ela. Às vezes é a necessidade de desenvolver inteligência emocional para lidar melhor com as tuas relações. Se eu quero construir um relacionamento saudável, então eu entendo que existem coisas hoje que eu preciso mudar para que eu consiga viver esse relacionamento saudável. Para que eu me torne mais saudável também dentro desse relacionamento. Eu entendo que eu preciso me desenvolver na minha carreira para isso, isso e isso. E pensar nessa vida que a gente quer ter é importante para que a gente comece a pensar também em quem é essa pessoa que vive essa vida. Pensar nisso para que a gente se lembre também que a gente precisa começar a adotar hoje os comportamentos que a gente quer que essa pessoa tenha. Então, se eu imagino, um exemplo, viver uma vida onde eu sou uma pessoa saudável, onde eu sou uma pessoa alegre, onde eu sou uma pessoa que tem um ótimo relacionamento, onde eu sou uma pessoa que tem uma carreira estável, quais são os comportamentos que essa pessoa adota? Essa pessoa é uma pessoa saudável, então ela frequenta academia ou ela faz um tipo de exercício físico diariamente, mesmo que em casa. A pessoa tem uma carreira consolidada, então quais são os hábitos que ela tem também? Ela se desenvolve, ela faz um curso pelo menos uma vez ao mês, uma vez ao ano, um curso importante, como que ela busca se aprimorar? É uma pessoa com um relacionamento saudável, como que ela faz para manter esse relacionamento saudável? E pensando nesses detalhes, para também de encontrar maneiras para construir uma rotina hoje que seja capaz de estar alinhada com essa vida que quer construir, fazendo pequenos ajustes. Porque se eu entendo que essa pessoa é uma pessoa que se dedica à vida profissional dela, que se dedica ao relacionamento dela, talvez tenham coisas hoje que eu preciso abrir mão dentro da minha rotina. Também precisa ser pensado que eu preciso abrir mão. Eu vou ter que abrir mão, por exemplo, talvez de sair todos os finais de semana para festa, para balada. Talvez eu vou ter que abrir mão de assistir Netflix todos os dias, porque eu vou ter que estar estudando para construir e viver essa vida que eu gostaria. A gente precisa lembrar do que a gente vai ter que abrir mão e do porquê que a gente está abrindo mão para alcançar o quê? O que a gente está disposto também a abrir mão. E dentro dessa construção é importante que a gente se lembre, tem um motivo, que a gente adote esses novos comportamentos, se comprometa com eles, lembrando do motivo que a gente adotou eles, mas que além disso, a gente lembre que não precisa ser tudo tão extremista e não precisa ser tudo tão sofrido. Eu preciso encontrar dentro dessa rotina que eu vou estar construindo hoje, que vai me levar a viver a vida que eu gostaria, me lembrar que eu já estou nessa construção e isso precisa também ser prazeroso de alguma maneira. Precisa fazer sentido hoje, no agora. Eu preciso ser grata também e entender que existe algo por trás desses meus comportamentos. E também me manter presente no momento. É claro que a gente não vai estar sempre, a todo momento, 100% presente. É muito comum que a gente vá para o passado, vá para o futuro, e a gente pense sobre o passado, pense sobre o futuro, mas construindo essa rotina, mesmo pensando que está se comprometendo com o futuro que quer construir, é importante que a gente lembre que a gente está aqui, agora, construindo ele. Essa consciência presente é muito importante, porque é aqui que a gente consegue tomar medidas, é aqui que a gente consegue adotar novos comportamentos, realizar ajustes caso seja necessário, é aqui que a gente consegue gerar a transformação. Momentos que vão ser importantes que a gente pense no passado para de repente ajustar alguma coisa que talvez não tenha sido positiva, ajustar algum comportamento, talvez eu entendo que eu não devesse ter agido daquela forma, mas não para se lamentar, mas para ajustar. Pensar no futuro também para ajustar. Talvez tenham coisas que hoje eu não almejo mais para o meu futuro. Então hoje, aqui agora, eu posso ajustar alguns comportamentos. E nesse processo a gente vai também construindo a nossa disciplina, que vem da motivação. Motivação é essa que vem da compreensão do porquê que a gente está agindo dessa forma. Ao pensar nessa vida que tu gostaria de estar vivendo e que agora tu vai começar a adotar comportamentos para viver ela,
e pensar em quem é essa pessoa que vive essa vida, esse respeito da tua autoimagem, de como tem sido os teus pensamentos, as tuas conversas internas, como que tu tem te tratado e conversado contigo mesmo. Pessoa com muita autoestima, né? Eu quero ser uma pessoa com uma autoestima legal, com um bom relacionamento, tudo isso que eu comentei anteriormente. E aí tu pode acabar percebendo que hoje a tua autoimagem tá totalmente diferente do que tu imagina dentro dessa vida, que tu imagina estar vivendo. Como que tu te enxerga? Esses pensamentos, essas conversas internas também precisam ser ajustadas. Não adianta eu externamente querer demonstrar que sou uma pessoa confiante, eu externamente querer me esforçar, mudar os meus comportamentos, se a todo momento eu comigo mesma estou me dizendo que eu não sou suficiente, que eu a todo momento estou me dizendo que nunca vai dar certo, ou que isso não é pra mim, isso não vai dar certo, é sempre assim e nada dá certo. Esses pensamentos precisam ser ajustados e essas conversas internas precisam ser ajustadas. Então, 3 coisas são importantes: tomar consciência de que precisa mudar, tomar consciência da vida que gostaria de ter e dos comportamentos que precisa começar a adotar, tomar consciência da tua autoimagem e das conversas internas, de como tu tem se tratado internamente, de qual a visão que tu tem de si mesma. A visão de si mesma é muito comum às vezes que aconteça da pessoa frequentemente dizer a ela mesma: ah, eu não sou boa nisso. Ah, um exemplo, né? Eu não sou boa gravando vídeo, eu não sou boa falando com as câmeras. Isso não vai dar certo. Eu não nasci pra isso, eu não sou boa nisso. Mas se eu quero me tornar boa, eu coloco a minha energia em quais os comportamentos que vão fazer com que eu me torne boa nisso. E não em alimentar ideias, teorias a meu respeito de que eu não sou boa nisso, que eu nunca serei boa nisso. Esses são os ajustes que precisam ser feitos. E não vão ser feitos do dia pra noite. Não quer dizer que tu não vai começar e que amanhã talvez não vai te questionar e não vai pensar novamente que talvez eu não seja boa nisso ou talvez isso não seja pra mim. São ajustes que precisam ser feitos e que a cada vez que a gente vai tomando mais consciência disso e das mudanças que a gente tem feito e que a gente vai adotando essas mudanças na nossa vida e na nossa rotina e tomando mais consciência do momento presente, mais a gente vai percebendo a mudança.